Conversinha ao pé do ouvido. O Wilson Decares, por fax, passa umas perguntas pra gente aqui. Você pode comentar sobre iniciação? O que é? Ué, iniciação é tudo. Por exemplo, quando você você é pequenininho ainda, tá criancinha, a sua mãe resolve iniciar você no quê? Num pré-primário. Então põe você lá numa escolinha, né? Depois, antigamente os pais tinham mania, né? O homem tem que ser machão. Então, chegou numa certa idade aí, seus 17 anos, ou às vezes até menos, o pai já levava o filho para iniciá-lo na atividade sexual. Às vezes pode. Isso aqui existia muito no Brasil, acredito que em outras partes do mundo também, não sei se ainda existe, né? E iniciação é você começar algo, né? Agora, quando a gente diz iniciação aqui, para nós, iniciação é iniciar-se nas ciências ocultas, que não são coisas do demônio, nem nunca foram. Ciências ocultas é que estuda os mistérios do universo. Muitos dos mistérios do universo hoje, já solucionados, fazem parte daquilo que a gente chama de ciência ortodoxa. Ou ciência, essa ciência comum nossa, que você estuda na escola, aí, biologia, física, química, matemática, etc., né? Se você se dispuser um dia a ler a Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, não é uma leitura fácil, nem recomendo a alguém que não tenha ainda algum conhecimento, né? Não vai entender, não adianta. O Einstein mesmo teve problema quando leu Isis Sem Véu na edição inglesa, né? Quando a Blavatsky fala que tudo é relativo, ele falou, não pode, eu mostrei para mim mesmo aqui que a velocidade da luz não é, e é sim. Porque ele não compreendeu, como aliás o filósofo não tem um alcance para compreender isso. Ser relativo é guardar relação com. Então daí o princípio da relatividade, né? Por exemplo, o número 1, ele não é relativo, ele é absoluto porque ele é um só. Numerologia do Pitágoras. O 2, ele já é relativo ao 1. Por quê? Porque o 2 sai do 1. Então o 1 se parte em dois pedaços, né? 1 e 2, 1 e 1. Então fica um positivo e um negativo. Pronto, aí surgiram os polos. Ou aquilo que a filosofia chama de sistema de referência, mas não sabe como esse sistema de referência começou. Isso que eu estou falando para você é iniciação, Wilson. É iniciação. Eu estou mostrando para você que cursou filosofia na USP, ou Oxford, ou Universidade de Paris, ou sei lá onde, não importa, né? O pessoal não tem esse conhecimento, só o filósofo não tem. A não ser que o filósofo seja um iniciado. Por exemplo, quem sabia mais ou menos disso aí, Kant tinha uma intuição feroz. Aos 25 anos de idade, ele disse coisa que a Blavatsky aplaudia. Com 25 anos, é um gênio, e nunca saiu da terra dele, lá, Königsberg, na Prússia, né? Descartes era um sujeito com um pensamento muito agudo, muito interessante também, século XVII. Quem mais que a gente pode falar? Isaac Newton, um cientista, né? Era o que? Era um físico, né? E matemático, sabia das coisas, apesar que ele desconfiava de muito mistério e não conseguia explicar para si próprio por que ele era tão genial no meio de tanto burro que existia na época, né? No meio de tanto analfabeto, tanto cara que não conseguia ler, não conseguia fazer nada. E ele um gênio. Como isso? Então ele ingressou numa escola chamada de iniciação da época. Eu não sei qual delas, né? Isso não é difícil de descobrir. É só pesquisar sobre a vida do Isaac Newton, você vai descobrir. Ele entrou numa escola de iniciação para descobrir por que ele estava existindo, porque ele não sabia também, né? Mas aí a Inglaterra inteira só faltou levantar e dizer, nós temos vergonha de você ter nascido aqui. A própria Grã-Bretanha, e não a Inglaterra, a Grã-Bretanha toda, né, que um dia disse, nós temos orgulho de você ter nascido aqui devido à genialidade do Isaac Newton, né? Isso é iniciação, meu filho. Iniciação é começar a estudar uma coisa. Por exemplo, Cabala, né? A Cabala é um tipo, a Cabala dos hebreus é um tipo de iniciação. Aí você fala, mas eu sou um especialista em Cabala, porque a Cabala é muito boa, ela sabe de tudo, porque as 10 sefirotes, 3 em cima, 3 embaixo e 4 no meio, porque dá o princípio da quadratura do círculo de Pitágoras, não sei o que mais. Você pode ficar falando o dia inteiro sobre isso, mas no entanto, quando você lê a Blavatsky no século XIX, já sabia que na Cabala faltam 2 chaves secretas para abrir o conhecimento.
Se você não tiver essas chaves, não adianta. Você pode ler Cabala a vida inteira e não vai saber de alguns dos mistérios mais importantes do universo. Hoje em dia está tudo deturpado, né? Porque nessa nossa raça ariana, que começou pela tradição teosófica há 1 milhão de anos atrás, nós estamos deturpando tudo, porque cada um que pega uma coisa, por exemplo, você pega um Salmo de Davi, aí você fala, poxa, tem um salmo muito bonito que diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Aí o sujeito fala, escabelo, tadinho do povo, não vai entender o que é escabelo. Aí troca a palavra, né? Inventa uma outra, põe lá no lugar de escabelo. Pronto, deturpou todo o Salmo de Davi referente a isso. Por quê? Por desconhecimento esotérico. Ou porque não é iniciado, não sabe que os salmos constituem uma terapia para a alma. É uma terapia para a alma, as pessoas não sabem disso, né? Então não adianta você pegar salmos deturpados com o passar do tempo, mesmo que as pessoas que tenham substituído palavras importantes, uma vírgula aqui, um ponto ali, etc., tenham feito isso na melhor das intenções, não são pessoas iniciadas, não conhecem lhufas de numerologia, de sons e mantras e outras coisas mais que você só aprende em escola iniciática. Mesmo assim, as escolas iniciáticas, elas são fundadas pelo mesmo ser, o mesmo. Eu vou citar um exemplo aqui, por favor, não leve a mal se você é cristão. Isso aqui é conhecimento de boca a ouvido, na melhor das intenções. Eu sou um fã incondicional de Jesus, o Cristo, né? Mas eu conheço coisas que você, cristão, não conhece sobre ele. Essas coisas engrandecem o Cristo dos católicos, dos cristãos, dos evangélicos, muito mais do que vocês possam imaginar. Ele cresce para mim, né, com o saber dessas coisas, e não diminui, né? Mas se você está com a impressão que eu estou aqui para diminuir, então não adianta nada, é melhor você desligar o rádio, porque a função não é essa. O objetivo é fazê-lo crescer. Quando o Cristo veio aqui, ele já estava anunciado por Elias, que era o pai espiritual dele. Elias, Hélios, o sol, o arcanjo Micael, o Deus em cima e tal, tá vendo? É coisa que você não sabe também, né? É a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o mundo das causas nesse momento cósmico. Ele anunciou a vinda de um avatara da mãe cósmica, ou de Jeová, ou do princípio gerador do universo, do supremo arquiteto, como chamam os maçons, ou do segundo trono, porque não tem avatara de Brahma, como diziam os Brahmanes, só tem de Vishnu, ou da mãe cósmica, ou do gerador. Por quê? Porque o avatara vem para mexer com a cabeça da gente. Se vem para mexer com a cabeça, ele tem que vir no segundo trono, que é 2. 2 é alfa e ômega, é princípio, meio e princípio e fim, né? Por que o Cristo disse, eu sou o alfa e o ômega, ninguém chega ao Pai ou à intuição sem passar por mim? Claro, você tem que esgotar o mental abstrato para chegar no plano búdico ou crístico, que é o plano de cima do Pai dele, né? Da causa. Você está percebendo o que é iniciação, Wilson? Iniciação é isso, são coisas que vocês não sabem. Então isso aqui é um programa de iniciação no rádio, pelo rádio também, como outros colegas também o fazem hoje em dia. As escolas iniciáticas são fundadas pelos mesmos seres. Por exemplo, quando Elias apareceu no mundo, Elias está lá na Bíblia, o profeta Elias, né? Ele veio e ele tensionava que uma escola iniciática que ele mesmo fundou há muito tempo atrás, antes de Cristo, chamada Ordem dos Essênios, né? Que a Ordem dos Essênios reconhecesse Joshua ben Pandira, ou Joshua, espécie de José que tinha lá na época do Cristo, bem o filho Pandira do homem, Jesus o filho do homem, né? Ou Joshua ben Pandira, Joshua o filho do homem, que aquela escola dos essênios, escola iniciática, reconhecesse o filho que ele estava anunciando na pessoa de Jesus o Cristo cristão. Ele não foi reconhecido pelos essênios, que eram a escola iniciática tipicamente dos hebreus, né? E não sendo reconhecido, o que o Elias teve que fazer? Ele teve que fundar outra. Então ele criou a Ordem dos Irmãos da Pureza, Ordem Iniciática, Escola Iniciática. Mas a vida do Cristo foi muito curta. Ele morreu aos 33 anos, como a Bíblia narra, né? Como a gente sabe muito bem, e aprende desde criança no catolicismo.
Com isso, né, um sistema geográfico que foi montado para ele, que tem uma cidade e 7 em torno, que o pessoal confunde com igrejas, na verdade é Jerusalém e mais 7 cidades em volta, Esmirna, Laodiceia, etc., não importa os nomes, né? E aqui no Brasil nós temos 3 sistemas geográficos, né? Mostrando que o Brasil digamos assim, o coroamento de um grande trabalho na raça ariana, né? Um negócio fora do comum que não dá nem para você contar pelo rádio, que é tamanha profundidade disso. Bom, então a ordem dos Irmãos da Pureza, ela acabou indo para o Tibete, né? E ficaram alguns adeptos ressuscitados e tal para cuidar do sistema geográfico de Jerusalém e para que a Era de Peixes fosse adiante e Roma realmente fosse a sede do desenvolvimento do direito, já que a Era Mental foi na Grécia. Daí o pensamento grego ter sido muito forte, né? Como agora estamos na Era de Aquário já, é outra coisa abstrata. Não é só direito. O direito não é tão abstrato assim. É, mas não tanto, né? Ora, então a Ordem dos Irmãos da Pureza foi lá para o Tibete. E lá ela passou a chamar-se em tibetano de Ordem dos Bante Jaus. Bante Jaus, se traduzindo para o português, da Ordem dos Irmãos da Pureza. São sempre as ordens iniciáticas são fundadas pelo mesmo ser. Mas como as pessoas não sabem, um fala assim: a minha Rosa Cruz é melhor que a sua. Ela é de Max Heindel. Aí o outro fala: não, a minha que é bem melhor e mais profunda, porque ela foi fundada por a Rosa Cruz Antiqua, né? O outro fala: não, o que é isso? A Mork, nós temos um conhecimento muito maior, né? Vem lá do Egito, da época de Cunaton e tal. Aí o outro chega e fala: não, a Sociedade Teosófica no Brasil é que tem esse conhecimento da Blavatsky e tal. Vocês vão ver, a própria Blavatsky era a mesma essência de saia. Veio mulher dessa vez e ninguém percebeu, né? Blavatsky era um mistério até pro companheiro dela, o Henry Olcott, né? O coronel Henry Olcott, né? Que não sabia que Blavatsky era duas, aparecia uma, aparecia outra, só não encontrava uma com a outra, como se fossem irmãs gêmeas, de cara, porque ia deixar todo mundo doido, não podia, né? É um mistério atrás do outro. É por isso que a escola iniciática inicia as pessoas no mistério, Wilson Decares. E outra, com o tempo, você vai deixando essa criancice de lado, essa infância psicomental. O que acontece? Você vai amadurecendo um pouquinho, pelo menos, até um dia você poder desenvolver algum poder a mais. Porque atualmente, se você der poderes ao ser humano, ele vai fazer besteira. Vai, né? Ele é capaz de sacar uma faca e dar um tiro no outro, entendeu? Que ele consegue fazer a faca virar revólver se ele tiver muito poder, né? Ele consegue, ele vai matar mais, né? Ele vai fazer mais bobagem, porque ele é infantil, ele é criança ainda, né? Ele vai fazer o Corinthians ganhar sem ter atacante, entendeu? Ele fura a rede do outro. Porque se hoje nós damos paulada na cabeça um do outro por causa do Corinthians, do Palmeiras e de outro time como São Paulo, etc., você acha que o ser humano tem condição de saber certas coisas? Aí dizer-se que as escolas iniciáticas, elas escondem o conhecimento, não. Só vai obter esse conhecimento quem procura as escolas iniciáticas. Como nós estamos no final de ciclo, apodrecido e gasto, como dizia o professor Henrique Zé de Souza, que fundou a Eubiose, né? É hora do povo saber disso. E cada um escolhe o seu caminho. Quer ir para o inferno? Vai. Quer ir para o céu? Vai. Quer ir para uma igreja? Vai para onde a sua cabeça mandar. E não para onde o Carvalho está mandando. Para começar, não manda ninguém para lugar nenhum. Você pode sugerir alguma coisa para a pessoa. É ela que constrói a sua própria verdade.